Olá, professores. Eu queria falar com vocês um pouco sobre o texto da professora Marli André, que trata sobre as características da pesquisa em educação. E, principalmente, devemos ser atentos aqui a duas palavras: rigor e qualidade. Então, ao decorrer dos slides, vamos prestar muita atenção nessas duas palavras e, principalmente, pesquisa. Como a professora Marli André defende a ideia de pesquisa em educação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ela traz essa palavra que é muito importante aqui para o nosso texto, que é buscar padrões. Quais são esses padrões que a professora Marli André justifica e diz que precisa existir na questão da pesquisa, para que a gente encontre rigor e qualidade? Então, a gente estabelece padrões para quê? Para assegurar a qualidade da pesquisa em educação, é preciso promover o debate nas universidades, escolas, agências de fomento, nas revistas, na internet, de modo que criar meios que possam emergir concepções consensuais do que seja uma boa ou uma má pesquisa. Então, a gente busca esses padrões para justamente a gente ter critérios, e tem uma palavra muito importante aqui escondida atrás, que é a avaliação. Então, é prestar muita atenção que esses padrões, esses critérios, são justamente para a gente estabelecer as nossas avaliações da pesquisa. Então, pensando nessas características, a gente tem aqui novos rumos das pesquisas, porque a gente sai de um contexto de investigação versus a um processo em que todas as questões que envolvem o universo da educação. Então, a gente sai daquele contexto da ciência e buscamos um contexto mais educacional. E principalmente com essa palavra que a professora quer trazer aqui em pesquisa de educação, que são os estudos qualitativos. O que é isso? São estudos que englobam um conjunto heterogêneo de perspectiva, ele busca pesquisa participante, tem estudos de caso, tem estudos de memória. Então, é um conjunto de pesquisa que é bem mais amplo do que aquela pesquisa de laboratório. Então, ela traz aqui situações reais do cotidiano da escola, que busca uma prática, que busca valorizar o intercâmbio de diferentes perspectivas. Então, tudo isso está no texto da professora, que coloca essas seguintes questões que a gente pode levantar, que a gente pode questionar. Então, um desenvolvimento de pesquisa setorizado e específico para determinados problemas, que deixa de lado perguntas de um espectro mais amplo. Isso muita ciência quer trazer como pesquisa, mas para a educação é um jeito diferente. Então, ela busca por uma utilidade de crivo social para a aplicação da pesquisa. Então, é uma ciência versus o social. Sem teoria não há emancipação. Então, a gente precisa valorizar essa característica da teoria e não supervalorizar nossa prática. Então, essas questões aparecem: como julgar o que é uma boa pesquisa, quais são esses critérios que a gente já tinha dito anteriormente. Então, como julgar essa pesquisa? São perguntas: o que se considera uma boa pesquisa? Quais são os critérios da pesquisa de educação? São mesmo os critérios que a ciência usa? Então, os critérios anteriormente postos, eles eram fundamentados na ciência. E quais são essas palavras-chave para a educação agora? É plausibilidade, credibilidade e transferência. Como assim? Outras perguntas que a gente pode colocar diante desse contexto. Seriam esses critérios adequados para todos os tipos de pesquisa? A conclusão da necessidade de tempo para a elaboração e construção de critérios. Isso ainda está em construção, esse desenvolvimento da pesquisa voltada para o espectro qualitativo e não cientificista, e não com essa característica quantitativa. Então, a gente tem aqui a importância que a educação traz para a característica científico-social. Então, é importante a gente pensar nessa palavra, científico e social. Então, um objeto bem definido, objetivos, metodologia, análise com evidências ou provas. Então, a gente precisa de trazer
essas características quando a gente traz a importância e a relevância de uma pesquisa educacional. Por exemplo, ela coloca lá no texto da professora Marli André. Estudos etnográficos, a importância de relatórios com vinhetas descritivas, citações literais das falas e dos documentos que comprovem as interpretações. Quais interpretações? As interpretações que o pesquisador está desenvolvendo no seu estudo etnográfico. Ou uma pesquisa em ação, a necessidade de tratamento adequado da subjetividade. Uma outra palavra muito importante aqui para a pesquisa qualitativa, a subjetividade, a importância da distinção entre ação e pesquisa. Então, é diferente desse contexto científico que não leva a subjetividade em consideração. Então, pensando nisso, a professora Marli André pensa diferentes espaços da pesquisa na educação, a nível nacional e internacional. No Brasil, chama atenção o grupo coordenado por Corinta Geraldi, e Dário Fiorentino e Elizabeth Pereira, no foco na formação de professores. Então, a pesquisa na educação brasileira tem como foco a questão da formação de professores, e no exterior ela traz outros pesquisadores que mostram que a pesquisa é mais voltada para uma pesquisa em ação, para uma prática. Então, ela traz exemplos, diferentes exemplos de como acontece a pesquisa no Brasil e fora do Brasil. Então, falta domínios dos pressupostos de métodos e técnicas. Então, isso é muito importante. Como é uma pesquisa que está começando agora, entender o que é técnica e o que são os métodos usados, eles têm que estar nos nossos pressupostos, eles têm que ficar muito claros. E aí ela traz uma citação de um pesquisador, Gatti, que verificamos hipóteses mal colocadas, variáveis pouco operacionalizadas ou operacionalizadas de modo inadequado, quase nenhuma preocupação com a validade e com a fidedignidade dos instrumentos de medida. Então, isso é importante, como os critérios devem ser estabelecidos para que as hipóteses que nós desenvolvemos na nossa pesquisa qualitativa seja rigorosa e não caia nessa citação que a professora Marli André traz. Então, um estudo qualitativo que busca observações casuísticas, que não tem parâmetro, que descreve o óbvio, que não tem uma metodologia clara, tudo isso deixa a pesquisa em educação empobrecida. E o texto da professora Marli André busca trazer a nossa atenção para esses crivos, para esses critérios. Então, as condições de produção do conhecimento, ela é uma situação atual da pesquisa no Brasil que não está entre as melhores frente às condições reais de produção de conhecimento. A gente está vivendo isso, né, atualmente. No mestrado, um tempo talvez curto para a produção e formação de um pesquisador. E no doutorado, faltam condições concretas de tempo, bolsas, dedicação e um desenvolvimento metodológico. Então, a gente tem esse grau de dificuldade de engessamento do tempo do mestrado, das bolsas, do financiamento no doutorado. Então, dentro disso, qual é esse contexto de pesquisa